Oi, turminha do quinto ano. Bom, hoje a gente vai terminar nossa apostila de ciência. Isso mesmo. A gente vai terminar, porque semana que vem a gente tem revisão de ciências, revisão de filosofia, para na outra semana a gente ter uma avaliação do nosso segundo bimestre. Então, para a gente finalizar nossa aula, a gente vai terminar falando sobre a água e todo o processo que a gente aprendeu na nossa apostila. E aí a tia vai finalizar compartilhando a tela com vocês a última aula de filosofia desse bimestre. Então, vamos lá. Hoje, então, é dia 2 de julho. Gente, já estamos em julho. Como é que tá aí? Tá inverno? Tá muito frio? Estão fazendo agora? Vocês devem estar dormindo muito, né? Vamos lá. Então, a gente vai começar pela página 30. Ontem a gente parou na 29, foi o nosso último registro. Então, hoje a gente começa na 30. E a 30 trouxe para a gente o que acontece com a água no nosso dia a dia. Bom, agora a gente já sabe que a água tem sabor, né, salgado, o doce que a gente consome. A gente sabe que a água, para a gente consumir, ela é insípida, ela não pode ter cor, então ela é incolor, e ela não pode ter gosto. Então, a nossa água tem que ser potável. E aí, hoje, na nossa aula, a gente vai descobrir como ela se torna potável e o que não torna a água potável e o que a gente não pode fazer com essa água. Vamos lá. Então, a água no nosso dia a dia, a gente usa ela o tempo todo. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente está usando. Então, a gente usa no nosso dia a dia para beber suco, para cozinhar, para lavar a louça, para tomar banho, para escovar o dente, para lavar a mão. E somente é possível fazer tudo isso que eu falei com água. Não ia ter comida se não tivesse água. Não ia dar para a gente lavar a mão agora na época de coronavírus. Não ia dar para a gente tomar um suquinho gelado no verão. Então, se não tem água, não tem nada. Então, lembra que a tia falou que em Marte ainda não tem água? Que descobriram uma pequena reserva, mas se não é uma reserva suficiente, então, num lugar que não tem árvores, não tem água, não tem ar, não tem vida. E aí, a gente vai descobrir como que a gente cuida desse processo todo de água, que a gente já sabe que a gente não pode desperdiçar, mas o que acontece com a água que a gente consome errado? A água ela é potável quando ela tá bonitinha, com as suas características, e ela tem que estar potável para ela não causar doenças e para ela não transmitir nenhuma doença para a gente. Então, ela passa por um tratamento numa estação de tratamento. Essa foto aqui é da estação de tratamento de São José do Rio Preto, em São Paulo. Será só uma estação de tratamento por cidade? Será? E aí, a tia colocou para vocês fazerem uma pesquisa, uma breve pesquisa, não precisa ser uma pesquisa gigante, mas uma breve pesquisa sobre os tratamentos que existem de água aqui na cidade de Campinas. Para hoje, escrito em uma folha à parte, podendo ser qualquer folha que vocês tiverem em casa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar na internet ou perguntar para, às vezes, os papais sabem, onde que tem uma estação de tratamento. Então, em Campinas já tem 3, tem uma, não tem nenhuma. Vocês vão pesquisar, escrever o nome dessa estação de tratamento e o lugar que ela fica aqui na cidade de Campinas. E aí vocês vão escrever, lembra, meu nome, nome de vocês, a data, a aula que a gente está fazendo, o rodapé bem bonitinho, o tema, né, a pesquisa sobre tratamento de esgoto. Vai colocando bonitinho, escreve a sua pesquisa, tira uma foto de cima bonitinho do seu trabalho e manda hoje para a tia Thaís, tá bom? E aí, vai falar novamente dos mananciais. Vocês lembram dos mananciais que eu falei na aula passada? Que é aquela parte que fica entre os rios e as florestas? Então, para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água, a preservação dos rios e dos lagos e das matas ciliares são importantes e é uma grande consequência para a manutenção desse ciclo da água, que é essencial. Então, a gente precisa proteger essas árvores que ficam ao redor dos rios e dos lagos. E para a gente proteger elas, a gente não pode ficar construindo coisas ao redor,
Porque uma árvore, uma natureza, não gosta de obra, não gosta de construção. Então, se a gente tira um pedacinho dela, ela já fica triste. E se ela fica triste, ela morre. E aí a gente não vai conseguir ter essa manutenção da água, que a gente viu que é tão importante nos mananciais e nas matas ciliares. Certo? Próximo. Você sabia, página 30 também. Então, embaixo daquela tratamento tem essa parte aqui. Então, a tia anexou desse slide um QR Code que vai mostrar um vídeo de um tratamento de água. Quem não consegue acessar o QR Code apontando a câmera do celular, a tia coloca sempre um link embaixo. Então, quem não consegue de um jeito, consegue do outro. É um videozinho curto que vai falar sobre como funciona o tratamento de água, né, nessa estação de tratamento. E aí, depois que você assistir esse QR Code, você vai fazer um desenho, não precisa ser numa folha gigantesca, pode ser na metade da folha ou até embaixo daquela pesquisa que vocês fizeram, sobre como que funciona o tratamento de água. Então, você vai, pode ser nessa mesma folha da pesquisa, pode ser numa folha de caderno, não precisa ser um desenho elaborado, mas tem que representar o tratamento de esgoto de água. Então, não pode ser qualquer desenho, um quadradinho, falar que está escrito esgoto e um quadradinho com a torneira vai falar que é água. Tem que ser um desenho explicando como que funciona esse tratamento. E aí, o Você Sabia vai falar, a gente sabe que agora tem o tratamento de esgoto, a gente aprendeu como ele funciona, mas não é em toda a região, em toda a cidade que tem uma rede de abastecimento linda e maravilhosa de tratamento de água. Em muitas cidades, a água é captada de rios, certo? E a gente viu que ela é tratada e distribuída pela população. Esse é o tratamento de água que a gente acabou de ver no QR Code. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde é captada toda a água. Então, às vezes a gente não tem uma represa, um tratamento, um negócio bonito de esgoto. Às vezes não. Então, às vezes as pessoas barram um rio que tem importante na cidade e o tratamento de água é feito nesse espacinho de tratamento. E aí ele é distribuído também pela cidade. E o mesmo ocorre nos reservatórios que são lagos artificiais. Então, não é um lago natural da natureza, igual o Rio Amazonas. É um lago que a cidade tinha uma nascentezinha, alguma coisa, e eles fizeram esse reservatório de água. Então, toda a cidade se esforça muito para ter uma rede de tratamento de água. Em regiões secas, distantes, por exemplo, não tem um rio do lado, é seco. As pessoas constroem esses poços, que é esse negocinho, essa foto branca, para captação de água subterrânea ou de cisternas, que armazenam também a água da chuva e faz um tratamento e é utilizada pela população. Não tem um rio perto de casa, isso aqui no Brasil acontece muito. Um lugar seco, por exemplo, o Nordeste, que as secas são muito fortes, eles não têm um rio, eles não conseguem manter um rio por muito tempo. Vai acontecer alguma coisa, vai dar algum problema e esse rio não vai ter água. Aí eles criaram a cisterna, que são esses poços que captam a água pode ser da chuva, tem uma água que cai do telhado, tá vendo que tem um cano que leva até esse poço? Esse cano recolhe a água da chuva, que a gente já descobriu que não é poluída, que é uma água limpa, mas que precisa de tratamento. Então ele recolhe essa água, faz esse tratamento dentro desse próprio poço que está aí na foto e já distribui de volta para casa. Não é tanta água como a gente tem aqui disponível, que vem, né, do tratamento de água. É uma água mais reduzida, então as pessoas já sabem que tem que economizar. Algumas vezes, perto dessa casa ou desse lugar, tem um rio interno ou um aquífero, algum poço subterrâneo. E aí também funciona assim. Ela capta essa água e também sobe para esse pocinho e ela também faz o tratamento. Então, não é fácil ter água, gente, tá vendo? Tem que ter tratamento, se não tem tratamento, porque não tem rio, tem que fazer um tratamento. Isso demora. E aí, a gente viu que o tratamento de água, ele é um tratamento que dá trabalho. Mas outra coisa que dá trabalho, que ninguém dá valor, que todo mundo acha que é fácil, é a energia elétrica. De onde vem a energia elétrica? Isso mesmo, da água. Como assim, tia Thaís? Da água. Sim, da água.
A maior parte de energia elétrica consumida no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Isso mesmo. Como que funciona uma usina hidrelétrica, tia Thaís? Pelo amor de Deus, agora eu tô preocupada porque eu não vou conseguir carregar meu celular. Sim, essa energia que carrega seu celular. A usina hidrelétrica ela é água de um rio ou de uma represa, guardada em grande quantidade. E ela é movida por turbinas, motores, que geram energia. Então, eles fazem igual o tratamento, só que em uma grande reserva, você deu para ver na foto que é grande, uma grande reserva de água. E aí, essa água passa por turbinas, por um processo muito confuso, muito louco, e toda essa água que está consumida aí, que está em processo de vazamento, o motor aí gera energia. Isso mesmo, essa energia que chega na sua tomada quando você conecta o seu carregador e carrega seu celular. E aí, tia, mas nossa, então é fácil, a gente só precisa ter água, turbina e gerar energia. Que água? Aquela mesma água que a gente consome, a mesma água que tem pouquinho no mundo, essa água aí, gente. Então, se as águas dos mananciais daqueles rios que a tia falou que tem que ter na cidade, diminuir, aí vai prejudicar na produção de energia e nós vamos ter o quê? Corte de energia, falta de energia, ou energia instável. Então, às vezes, a gente está um dia normal, que nem um dia de hoje, que não está chovendo, não tem nada. Caiu energia. Nossa, mãe, caiu energia da onde? Do quê? Por quê? Porque tá seco o planeta, não tem água no manancial, que água que vai produzir energia elétrica? Vai ser um problema. E aí tem o final, a água, que é o uso direto, é aquela mesma que eu falei, que dá para tomar banho, dá para cozinhar. A água também que é usada para cultivar, para criar os animais da fazenda, para fabricar tipo, alguns produtos, por exemplo, a garrafa, a roupa, os brinquedos, os carros. Tudo isso vai água. Então, olha a competição. A água para beber, a água para cuidar dos animais, os animais que a gente consome através da carne, a água para a gente cozinhar em casa, água para as pessoas plantar alface e as verduras na horta, água para produzir a roupa que a gente usa, água para produzir brinquedo, água para produzir energia, água para produzir carro. Tem que ter água, né? Olha como a água é importante, tia Thaís. Cuidem da nossa água, por favor. A gente precisa dela para tudo. Agora vocês viram, né? Para tudo, literalmente, até para carregar o celular. Cuidado, hein? A tia vai pausar só um pouquinho, que eu preciso fazer uma coisa, mas eu já volto. Voltei. Bom, vou compartilhar a tela para a gente continuar falando da importância da água, né? Porque agora a gente está o quê? A gente está um nojo falando sobre água. Porque agora a gente sabe que a água serve para quê? Todos os dias é isso. Tudo, absolutamente tudo. Agora a gente vai pensar em tudo. Se eu vou demorar no banho, eu vou gastar água do meu celular, se eu vou desperdiçar, né? Lavando meu carro, se eu vou desperdiçar lavando meu jardim, enchendo minha piscina. Vou pensar um pouquinho mais na minha água, aquela que eu preciso tanto para viver, né? Porque senão meu corpo morre. Essa água aí mesmo, muito importante. Continuando os slides. Água para tudo. Descobrimos que é para tudo mesmo, né? Para tudo, absolutamente tudo. Então, tem um gráfico que mostra o total de água consumida no Brasil. Isso é no Brasil. Sabemos que temos o mundo também, né? Mas aqui é só o Brasil. Então, essa média foi feita em 2017. Já estamos em 2020 e a gente pode pensar que está piorando, porque agora a gente usa muito mais água. Então, tem a água da irrigação. A irrigação das florzinhas, dos matinhos, da natureza, que a gente consome. Alface, rúcula, tomate, as verduras, os legumes. Então, a água da irrigação, só a água da irrigação, só. Se eu parasse aqui, não falasse mais nada. Só para irrigar as florzinhas que eu vou consumir daqui um dia, eu vou gastar 68,4% desse tanto de água que a tia está falando. 100%. Tia, você já falou, acabou, não tem mais água, tá? Acabou tudo a água. É, quase isso. Aí também, dividindo com esse excesso de água, eu já uso
mais 10,8% de água para ajudar no abastecimento animal. Na vaquinha, no boizinho, no bichinho que a gente tem na fazenda, naqueles animais que precisam para a gente fazer, algumas pessoas ainda consomem, né? As pessoas vegetarianas consumindo carne, frango, galinha, né? Então, vai mais 10%. Então, já temos aí quase 80%. E a gente não falou nada ainda, a gente só falou da comida. Aí, a gente tem as termoelétricas, que são as indústrias que produzem, né, um tipo de energia, mas esse daí usa bem pouquinho, 0,2. A indústria, que usa mais 8,8%. Sim, a indústria que produz a Coca-Cola, que produz meu celular, que produz as minhas porcarias que eu gosto de comer, as indústrias que produzem os carros que me levam para lá e para cá, também consomem água. Então, 8,8. Nós, pessoas normais e pessoas que vivem na fazenda, também consumimos água. Nós, pessoas normais que vivemos aqui, consumimos 8,6% dessa água. Isso aqui você ouviu mesmo, bastante, né? Quase o da indústria. A indústria. A gente é tipo indústria. A gente consome quase a mesma quantidade. E as pessoas que vivem na área rural usam menos, porque lá eles têm um tratamento específico, eles economizam mais, eles não consomem tanta energia. Então, o abastecimento de água de lá é menor. Então, é 2,4. Então, a vida na fazenda, na área rural, é bem mais econômica se a gente parar para pensar que a gente mora na cidade e gasta muito mais. E na mineração, que é nas construções, nas obras de mineração do mundo. Do mundo não, do Brasil. 0,8 também. Juntando todos esses zeros, pontos, quadrados, 100%. Então, a gente usa água para tudo, como diz o título. Então, para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros. Então, a gente viu que a gente depende do animal para consumir, a gente depende da irrigação para a gente tomar, para a gente comer verduras e saladas que a gente precisa para ter no corpo, a gente precisa da indústria para construir as coisas que a gente usa. Então, tudo é água, né? Então, a gente tem ar e água, e alimento, e carro, e celular, televisão, e computador, e tantas outras coisas. Portanto, se um lago como o da imagem for poluído, então esse riozinho que está dando 100% da sua água para esse povo todo, for poluído, os organismos que habitam podem ser prejudicados e morrer. Quem habita? Você. Então, se esse rio, esse manancial, esse lugar próximo que usa essa água para produzir esse tanto de energia que a tia falou, for poluído, não vai ter água, não vai ter alimento, não vai ter verdura, não vai ter celular, não vai ter uma indústria, que não vai ter nada. Além disso, a água não pode ser usada só pelos seres humanos, não é só pela gente, é por tudo isso daí. E aí, a gente não tendo água, a gente faz o quê? A gente morre. Isso mesmo. Por isso que não tem vida em Marte, né, tia? Isso, pessoal. Então, a água é para tudo. Então, pensa assim. Ah, eu não vou nem. Não vai fazer diferença se eu sozinho tomar banho muito tempo. Você sozinho? E se seu amigo estiver pensando exatamente igual? Se eu tomar banho e demorar, não vai acontecer nada. Não sei, né? Você pensando já que são duas pessoas gastando muita água. Por isso é importante criar sistemas econômicos dessa água. Então, cada setor desses que eu falei aqui do lado precisa pensar num jeito de diminuir o consumo e não desperdiçar. Então, a gente precisa pensar que a gente precisa ajudar em casa, eu não posso demorar no banho, eu não posso desperdiçar alimento, então minha mãe fez um almoço maravilhoso, eu não como, joga fora. Eu fico lá no meu celular o dia todo, mexendo nele, gastando energia, que eu vou ter que usar para carregar com a água. Então, tudo eu tenho que pensar. Não posso desperdiçar água em lugar nenhum. Então, a gente precisa pensar nesse desperdício e precisamos preservar os lagos, os rios, as lagoas, as nascentes também, pois eles ajudam nesse equilíbrio ecológico. Então, se eu cuidar de tudo isso, eu vou ter água.
vai ter animal, vai ter comida, vai ter tudo. Se eu não cuidar, os animais que vivem nessas beiradas, que dependem dessa água, vão morrer ou vão ser extintos. Eu não vou conseguir mais consumir esse tipo de alimento, eu não vou conseguir consumir leite, eu não vou consumir queijo, porque a vaquinha me dá tudo isso, eu não vou conseguir o ovo da galinha, eu não vou conseguir o frango. Tudo isso vai sumir. Então, como que eu não poluo esse ambiente, tia Thaís? Não jogando papel na rua, não jogando sujeira nos rios, não jogando nada fora do lixo, jogando o lixo, separando em material reciclado. Então, mais para frente, eu vou falar tudo o que eu não posso fazer. Vocês viram quanto a água é importante? Vocês viram quanto que a tia Thaís falou? Então, olha lá. A preservação da água. O que nós, pessoas normais, podemos fazer pensando que a água não pode ser desperdiçada, não pode ser contaminada e como que eu faço para cuidar dela? Primeiro, tratamento de esgoto. Então, quando eu uso água na minha casa, para beber, para consumir, para tudo, eu sei que essa água volta para o tratamento, e esse tratamento limpa a minha água, volta, limpa, volta, limpa. Só que volta tudo. A água da descarga é a mesma água que eu vou tomar no torneio? Então, dessa água que eu consumi dentro da minha casa, só 40% volta para o tratamento e o resto vai para rio, córrego, mar e polui essa água que a gente está tentando economizar. Então, como assim, tia? Não vai tudo embora? Não volta? Não vai e volta assim eternamente? Não. 40% ainda é jogado no rio, é jogado nos lagos, nos mares, pelas indústrias que acabam contaminando muito mais essa água. O próprio tratamento de esgoto, que não é tão perfeitinho, que também contamina a água. Tudo isso contamina a água. Então, aí está o primeiro problema. Então, a estação de tratamento ainda não é suficiente, então a gente precisaria melhorar um pouquinho aí. A gente tem a água de reuso, que hoje em dia é menos usada ainda do que antigamente. Antigamente a gente via mais, hoje eu não vejo tanto. A água de reuso é a água que não volta mais a ser potável. Aquela água do esgoto que eu acabei de falar, que não dá para ficar limpinha para a gente consumir, ela volta em estado de não reuso. Não dá para usar. Não vou pegar ela potável e vou pôr na minha torneira. Eu vou poder usar ela para molhar as plantas, né, nessas plantações que a tia falou de saladas e nessas fazendas. E eu vou usar para lavar as ruas. Antigamente passavam vários caminhões, estava escrito assim do ladinho, água não potável. Desculpa pelo meu cachorro, que tem um cachorro latindo aqui na frente. A água que é não potável eu não posso beber, mas eu posso usar para outras coisas. Então, eu posso lavar, regar uma planta, como eu também posso lavar uma rua quando tem alguma coisa muito importante e precisou ser lavada. Então, é importante saber que dá para reutilizar água para outras coisas, porque não é só jogar fora, enfim. Dá para usar sim, não se preocupem tanto. Dá para a gente evitar, a gente não, né? Mas a gente tem que conscientizar. A pessoa que usa agrotóxico para limpar, né, as verduras, as coisas, quando elas usam, né, para limpar a nossa saladinha, que a gente consome, que tem muita coisa, esse agrotóxico entra pela terra, vai lá no rio, vai lá no lago, suja toda a água do subterrâneo, escondidinha, aquela do aquífero, sabe? E aí, além de eliminar a praga, né, os bichinhos que comem a alface, elimina a nossa água, polui a nossa água. Então, as pessoas que cuidam dessas fazendas, desses ambientes de plantas, elas têm que diminuir o uso de agrotóxicos e pensar em outras estratégias para proteger esse alimento, porque o agrotóxico polui a nossa água também. Aí também tem um problema com as indústrias. A maioria, ou quase grande parte, usa muita água e quando vai fazer o tratamento, essa água está suja. E aí acontecem os derramamentos de água, de óleo e de outros produtos, né, que a indústria produz nos rios e nos oceanos. Então, a maioria acontece nos navios, nos barcos, nas indústrias, que sujam esse rio. Até a gente, lindos, voltamos, a gente pode jogar o óleo que a gente usa para fazer fritura ou para fazer comida, a gente joga na pia, que vai no cano, que vai na água, que suja o rio também. Então, tudo isso é um cuidado que a gente não percebe, mas que dá para a gente pensar.
Nós, pessoas que estamos em casa, podemos guardar o óleo em garrafas PET e depois levar para um posto de reciclagem. E as indústrias, elas podem pensar alguma coisa para fazer, né, para ajudar a gente, que a gente está pensando em ajudar o planeta. Tem também a questão da reciclagem, como eu já tinha dito, que a gente tem que levar para um lugar adequado. Então, não basta só separar. Ah, eu vou separar aqui o material reciclado, da comida, disso, daquilo, e jogo tudo na lixeira lá fora do condomínio. Não, eu jogo na lixeira lá fora do condomínio, mas pensando que a lixeira tem sua cor. Então, eu vou separar o plástico, mas não vou chegar lá na lixeira e jogar tudo no mesmo. Não, vou jogar na caixinha do plástico. Vou jogar no lixinho do orgânico. E aí, tem pessoas que passam escolhendo, né, em casa, nas cidades também. E aí, tia, mas por que você está falando disso? O que tem a ver isso com o rio? Quando a pessoa joga tudo misturado e a pessoa que vai lá no lixão trabalhar para recolher esse alimento, ela não consegue separar o alimento da garrafa, vai misturar tudo, vai ficar jogado lá. Esse lixo vai tomar sol, vai ser consumido pela terra. Essa terra vai ser poluída, vai levar essa poluição para o rio mais próximo e vai sujar o rio novamente. Então, por isso que tem que ser levado sempre para um aterro sanitário correto, que não contamina o solo. Não são todos os aterros sanitários que são corretos. Como eu disse, tem alguns que largam o lixo lá e fim. Era uma vez um lixo. E por último, a economia de água. Então, lavar o carro com balde, não com mangueira. Consertar o vazamento, tem uma torneira pingando em casa. Conserta. Guardar roupa para lavar de uma vez só. Então, a minha família tem 5 pessoas. Eu vou lavar a minha, depois eu vou lavar do meu pai, depois eu vou lavar da minha mãe, depois eu vou. Não. Junto o máximo que eu conseguir, lava a roupa um dia só. E todo aquele coisa lindo, maravilhoso que a tia falou, de economizar água, escovando o dente, fechando a torneira, tomando banho mais rápido, não gastando com porcarias. Tudo isso colabora e ajuda nessa preservação da água. E também as indústrias e as agropecuárias, e a coisa toda que tem no planeta que usa água, por favor, economizar água para a gente ser feliz, por favorzinho. Aula de hoje, dia 2 de julho. Então, vocês vão me mandar até o final do dia de hoje a pesquisa sobre o tratamento de água de Campinas, um desenho do tratamento de esgoto depois que você assistiu o QR Code. A atividade lápis na mão na página 35 também é para hoje, são algumas questõezinhas. O exercício 4 é uma pesquisa. Então, a gente vai fazer uma pesquisa. A tia não anexou aqui porque a gente tem que fazer uma coisinha, daqui a pouco eu vou falar o que é. A gente vai fazer uma pesquisa no Word e no PowerPoint para o dia 15/7, mas eu vou explicar lá no WhatsApp. A apostila de atividades, algumas crianças estão sem, outro problema. E a tia vai anexar ela pelo Word, tá bom? Para quem não tem, para fazer as questões. Então, o que a tia vai fazer agora? Tudo isso que eu acabei de falar. E aí eu vou chamar vocês lá na nosso WhatsApp e resolver esses problemas das nossas apostilas, tá bom? Então, a nossa aula de hoje chegou ao fim e a nossa apostila também. Agora vamos estudar para a prova, que a gente tem muita coisa para aprender. Até daqui a pouco, lá no nosso WhatsApp. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula e a importância da água. Tchau, Quintana!